Bom, hora de falar sobre finanças pessoais. Professor Daniel Santos com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia aos nossos telespectadores. Tem gente correndo atrás da aposentadoria ou para se aposentar antes mesmo de completar aí o período para se aposentar de maneira plena? Exato. Ano passado, Ronaldo, houve um aumento de 35% no volume de pedidos. É muita gente que está com medo de perder direitos por conta dessa mudança que o governo propõe de alterar o tempo de contribuição, né? Isso, de certo modo, é ruim, inclusive, para atender os objetivos do governo, que é cortar gastos, né? Enquanto ele fala da reforma da Previdência, tem gente aumentando os gastos da Previdência e se aposentando antes da hora, digamos assim. Exatamente isso. Tem uma situação que a gente sempre fala em finanças, é o seguinte: quando a melhor maneira de se quebrar um banco é dizer que ele está quebrando. Porque o que acontece? Quando as pessoas estão buscando o dinheiro do banco que ele está com medo de estar quebrando, por exemplo, numa situação de uma eventual um burburinho de mercado, né? As pessoas vão no banco e sacam o recurso. Então, ao sacar, quanto mais pessoas vão sacar do banco esse dinheiro, pior vai ficando o banco, mesmo que não estivesse ruim. Quer dizer, o banco não tinha problema, mas passa a ter problema. Eu lembro de uma história, isso é da minha infância, né, de um banco aqui do sul do país chamado Habitasul, que era um banco saudável financeiramente e que fechou em virtude de burburinhos. Exatamente. Então, o mercado ele acaba tendo uma profecia autorrealizável. O problema do governo hoje em relação à aposentadoria é exatamente esse. Temos muitas pessoas que estão com medo de perderem direitos por conta de que essa mudança de regra vai provocar, vai infligir às pessoas um tempo maior de contribuição. Eu até fiz um cálculo e montamos uma planilha para isso, né? Uma simulação de alguém que, por exemplo, tenha hoje 55 anos e que ela já contribuiu há 35 anos. Ele não consegue se aposentar porque ele está dentro do previdenciário que, somando, né, sendo um homem, somando o tempo de idade dele com o tempo de contribuição, chegou a 90. Deveria completar 95. E se não contribuir por mais 3 anos. Se a pessoa quisesse parar agora e se aposentar, ele teria que descobrir qual seria o seu e então calcular sobre a média dos últimos 80% maiores salários um valor de 0,70, que é o fator que ele tem naquela tabela do governo do INSS. Um cálculo que a gente fez, bem simples, é o seguinte, para fazer isso virar português. Alguém que tem uma média de R$3.000 de contribuição nos seus 80% maiores salários. Se ele se aposentasse hoje, ele receberia apenas R$2.100. Ele está contribuindo com 3 e aposenta com 2.100. Ele estaria recebendo 3 se tivesse completado o tempo total dele, certo. Porém, ele só vai receber 2.100 por conta de ter esse desconto, né, do fator previdenciário. E nessa análise nossa, o que acontece? A gente pegou e fez a seguinte avaliação. Se alguém hoje com 55 anos, absolutamente novo, não é, está pensando no risco de perder dinheiro, imagine a situação se ele pegasse esse dinheiro, esses R$2.100, e investisse isso, né? Existe uma regra de transição, mas vamos pensar que o governo lhe obriga a ficar mais 10 anos trabalhando, até os 65 anos de idade mínima. São mais 120 meses de pagamento. A ideia aqui é pensar em qual seria o retorno para o nosso telespectador se ele investisse esse dinheiro da aposentadoria, que ele não precisaria agora, e continuasse trabalhando. A conta é bem simples, né? Nós descobrimos o seguinte, que se ele aposentar agora, ele perde R$900 por mês, mais ou menos. Exato. Né? E dá 10.800 por ano. 10.800 por ano, e em 10 anos vamos falar de R$100.000. R$100.000. Claro, a gente está fazendo essa conta sem nenhum tipo de correção, sem inflação, isso, né? etc. E tal. Valores... Tempo zero. Isso. Se colocarmos o valor de juros em cima disso, chega a mais ou menos R$180.000, ok? O que aconteceria se nós investíssemos R$2.100 por 10 anos em um tesouro direto, por exemplo, que paga hoje, pré-fixado, que vence em 2027, inclusive, 10,54% ao ano? Ele teria aproximadamente R$420.000 a mais e ainda continuaria recebendo a aposentadoria dele. Significa o quê? Que existe um potencial interessante de investimento nesse momento agora, né? Que eles podem pensar em investir, vai abrir a mão um pouquinho do valor a receber agora, porém este valor capitalizado vai fazer um pacote de dinheiro a médio e longo prazo importante. Então pode ser interessante, mesmo perdendo dinheiro, se aposentar agora para não perder o benefício.
Exatamente. E existe a retransição, já falou sobre isso já agora. Porém, é interessantíssimo pensar que esse investimento a longo prazo que não é necessário utilizar. Se alguém for aposentar e pegar o dinheiro e parar de trabalhar, então vamos pensar o seguinte, trocar o trabalho que tem hoje pela real aposentadoria. Aí já não é negócio. Aí já muda a situação. Por quê? Porque ele vai estar, com certeza, mudando o seu patamar de renda e significando também uma mudança importante no volume de patrimônio dele a longo prazo. Né? Se ele se aposentar e continuar trabalhando e ele venha a aplicar o dinheiro que vai receber, isso é significativo. Vamos falar de quase R$500 mil em 10 anos. Aí depois disso, em 10 anos, se ele tem R$500 mil, ele vai ter de juros mais R$5 mil por mês, correto? Fora a real aposentadoria dele. Então, o volume de dinheiro vai ser bem importante. São aspectos que são necessários considerar quando você está falando de aposentadoria, uma decisão que é a decisão de vida, né? Exato, e afeta a família, né? Afeta a relação que temos com a nossa própria vida, os filhos. Então, o que é importante fazer? Avaliar. Nós temos uma planilha que pode ser enviada para quem nos pedir, nos enviando no e-mail falecom@professordaniel.net. Então, quem desejar fazer uma simulação disso, procure e mande e-mail para nós no falecom@professordaniel.net. Nós vamos encaminhar uma planilha. É bem simples, objetiva e vai poder entender qual é a dimensão disso a médio e longo prazo. Você citou um aspecto que não está no foco principal da nossa conversa, Daniel, mas que eu acho que é sempre importante pensar, e nós falamos ainda hoje dentro do jornal sobre previdência privada, trouxemos uma reportagem, fizemos alguma discussão aqui a respeito desse assunto. Mas hoje existem diferentes formas, né, de investimento que você pode fazer pensando justamente na aposentadoria. Então, hoje não dá para você deixar a previdência, deixar a sua aposentadoria apenas na mão da Previdência Social, né? Isso não pode ser feito por ninguém, né? É inconcebível, né? No Brasil, existia essa ideia de que o governo era o potencial grande irmão que nos protegeria de tudo sempre. Nosso grande protetor Nosso mesmo, protetor, né? O Chaves já morreu, então o Chapolin também, né? Quem vai nos defender é você mesmo, não existe alternativa a não ser essa. Se existe alguém comprometido com o seu próprio futuro, deve ser você mesmo, né? De proteger o seu recurso, o seu patrimônio. Então tem que investir, né? E sempre enxergar a longo prazo. E aquela ideia que a gente já brincou muitas vezes aqui. Alguém com 55 anos é alguém muito novo. Alguém com 65 anos é alguém novo. Né? Alguém com 75 anos é alguém novinho. Né? Então a ideia assim, é que com 55, 65, 75, tem muita vida pela frente ainda. Então, se nós pensarmos em alguém com 65 anos, tendo uma renda média, vamos pensar sem juros, né? Ok? De R$ 4.200 mais R$ 2.100 de aposentadoria, nós falamos de R$ 6.300. É um dinheiro que, bem pensadinho e bem trabalhado, consegue garantir uma estabilidade financeira para poder curtir legal, pagar suas férias, né? As férias da aposentadoria, né? Isso é importante, né? Encher o carro de neto e ir para a praia poder festejar no final do ano. Pois é, são aspectos que você precisa levar em consideração para se aposentar, para não fazer bobagem com o seu dinheiro, com o seu futuro. Então, estão dicas aí para quem está pensando na aposentadoria. Daniel, só para a gente fechar essa nossa conversa. Então, para ficar muito claro, quem hoje está aí naquele momento preocupado com a questão da reforma da Previdência, não está fazendo bobagem se aposenta antecipadamente, mas desde que continue trabalhando, né? E aí faça um projeto para a aplicação desses recursos. Exatamente, né? Avalie antes. Né? Cheque com carinho, é um passo importante, né? Ano passado um colega nosso da docência, como professor também, ele foi atrás disso e não se arrependeu. Por quê? Porque ele está recebendo um dinheiro que pode ser aplicado, que não faz falta para ele pode guardar esse dinheiro. Então isso tem um resultado interessante, né? E fora também investimentos. Por exemplo, alguém vai dizer assim, mas qual investimento? Só título direto? Também podemos falar de bolsa de valores, mas a bolsa de valores nos sujeita a alguns riscos, que a gente já sabe já, né? No caso do título do governo, a gente fala que é um risco soberano, que só o governo somente não paga se ele quebrar. Agora, a bolsa de valores é mercado e tem o potencial de render mais do que 10% ao ano. Né? Só que também tem o potencial de cair de vez em quando. Ontem, por exemplo, caiu um pouco a bolsa de valores, mas nunca enxergue, nunca se desespere apenas pelo ponto de hoje, do dia de hoje, mas sempre enxergue a bolsa de valores a longo prazo.
né? A longo prazo ela não pode diminuir, senão ela significa que o Brasil está quebrando também. É porque, como ela representa As empresas, a economia das empresas, exatamente. Se ela estiver encolhendo, significa que todas as empresas estão encolhendo. Exatamente. Né? O que você não pode é fazer a bobagem de apostar num único título. Exatamente isso. Tudo a falar. Daniel, muito obrigado. Até semana que vem, Ronaldo, e grande abraço. Professor Daniel Santos conversou com a gente em mais um papo sobre finanças pessoais. Você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. A gente deseja um excelente dia para você e amanhã, a partir das 7, nós estamos juntos mais uma vez. Um abraço para você, a gente se fala. .com News